Vamos aí para o nosso vídeo 2 de editor de texto, tá? Agora nós vamos aqui nessa página, né, onde nós temos aqui a tela do Word e eu explico um pouquinho sobre a janela, que é na nossa página 5, né? Então assim, ó, temos a tela do Word, eu deixei alguns destaques para vocês. Um dos destaques que eu deixei foi o seguinte, ó. Aqui no Word, primeiro, toda essa barra superior, onde aparece o nome do arquivo do programa, toda essa barra é chamada de barra de título, né? E nessa barra de título aparece aqui o nome do arquivo e do programa. Como está aparecendo só documento 1 e Word, está indicando que no momento é um arquivo ainda não salvo, né? Tá? Então é um arquivo não salvo, tá? Então tem um nome temporário ali, porque a partir do momento que você salva vai aparecer o nome, né? Então se aparecer aqui aula1.docx, é um arquivo salvo, né? Tá? Aí você fala assim, mas eu não posso salvar com esse nome documento 1? Pode ser, cara. Mas se você salvar com esse nome documento 1, na hora da prova, ele vai colocar uma extensão ao lado, né? Tipo documento 1.docx. Né? Ao menos para indicar que tem uma extensão, tem ali um formato, né? Beleza, então é o seguinte, ó, então barra de título, né, toda essa barra. Sobre a barra de título, se você clica duas vezes na barra de título, ó, ou ele vai deixar a janela menor, que é restaurar, ó, ou ele vai deixar a janela maior, que é maximizar. Então, dois cliques na barra de título de qualquer programa, ou é maximizar, que é deixar em tela cheia, ou é restaurar, que vai ser deixar menor, tá? Então, essa é a nossa barra de título. Aí é o seguinte, ó, beleza, então essa barra de título. Aqui na barra de título, no cantinho, tá? No cantinho aqui dessa barra de título, nós temos alguns botões. Esse cantinho aqui esse cantinho é chamado ali de barra de acesso rápido, tá? Então, barra de acesso rápido é esse canto da janela. Aí assim, nessa barra de acesso rápido, que é esse cantinho da janela ali, esses botões, o próprio usuário pode escolher quais são os botões que irão aparecer ali, né? Na instalação já vem ali 1, 2, 3 botões, mas o usuário que escolhe. Então você usa essa área ali como atalho. Qualquer botão que você quiser colocar ali, pode colocar, né? Vamos colocar assim, você usa muito lá no menu layout da página essa opção de colunas. Então se quiser deixar ali em cima, é só clicar no botão direito do mouse e adicionar a barra de acesso rápido, né? Eu uso muito lá no menu exibição o comando chamado macros. Então, se quiser adicionar em cima, botão direito do mouse, adicionar a barra de acesso rápido. Então, qualquer botão do programa, você pode adicionar aqui em cima, né? Da mesma forma, remover, ó. Botão direito do mouse, remover. Botão direito, remover, né? Então, adicionar ou remover pode ser por meio, né, desse botão direito aí do mouse. Então, essa barra de acesso rápido é uma área que pode ser, né, montada pelo próprio usuário, tá? Aí, assim, ó, você monta essa área. Ao lado tem essa setinha aqui, né? Que é onde você pode escolher algumas opções. Aqui eu te deu algumas sugestões, né? Do que pode aparecer ou não lá em cima. O que está ticado é o que está aparecendo. Mas mesmo te dando sugestões, você não precisa ficar engessado a esses comandos iniciais, né? Você pode escolher realmente qualquer comando que tiver no programa, tá? Então essa base de acesso rápido é uma área de atalhos, né? Então é uma parte que está comentando aí nessa página para vocês. E outra coisa é o seguinte, ó, lembrando, que cada menu que você clica, ó, cada menu ele vai te dar uma nova barra de comandos, né? Então, cada menu aí tem uma nova barra de comandos, e essa barra de comandos que aparece em cada menu, nos outros programas também tem, né? Ó, aqui é o editor de texto concorrente aí do Word, né? Que é o Writer. Mas cada menu, ele vai te dar uma lista de comandos, né? Cada menu tem uma lista de comandos. Aí o que acontece é o seguinte, cara. Cada menu, ele vai te dar aqui uma lista de comandos, mas cada menu tem uma letra sublinhada, né? Menu arquivo letra A, exibir letra X. Então, cada menu tem um sublinhado. Esse sublinhado que aparece em cada menu é para você usar como atalho, né? Tá? Então, você usa como atalho. Então, para chegar no menu tabela, usar atalho, porque nem sempre você quer ficar só no mouse, né? Tá? Então, nem sempre você quer ficar só no mouse. Então, você pode começar pressionando aquela tecla Alt, que fica ao lado da barra de espaço, né? Então, lá na barra de espaço tem a tecla Alt, pressionou o Alt, ativou a barra de menu. Se você teclar a letra A, ele vai para o menu arquivo, né? Ó, tecla A, utiliza as opções do menu arquivo. E você pode continuar navegando através de letras, né? Agora, você quer chegar no menu exibir. Qual atalho? Alt, X, né? Então, a tecla Alt primeiro, ó, ativou a barra de menu. Agora, só o X, ó, já vai para o menu exibir. Então, isso aqui é você navegar utilizando o teclado, né? Então, esse sublinhado é para você usar como atalho. A mesma coisa é no Word. Só que no Word não apareceu o sublinhado, mas quando você pressiona a tecla Alt, ele ativa, né, as caixinhas.
Então ativa aqui as caixinhas, tá? E aí você usa como atalho, tá? Então agora se você pressionar a letra C, ele vai para o menu página inicial e vai te dar os comandos do menu página inicial, né? Tá? Então agora se você vai pressionar o número 3, é sublinhar. O número 7, maiúsculas e minúsculas, né? Então esse é o tipo de ação, né? Tá bom? Então é isso aí. Então Alt mais letra, você acaba navegando pelos menus, né? Mas como atalho. E outra observação nessa mesma página aí, olha, quando você clica no menu arquivo, ele abre essa caixa. Essa caixa é uma caixa que já tem a imagem aí para vocês, né? Do menu arquivo. E nessa caixa que abre aí do menu arquivo, tá? Nessa caixa, nós temos aqui alguns comandos. Novo, abrir, salvar, imprimir, né? Então, são comandos que precisamos saber que estão aí dentro do menu arquivo. E assim, ó, desses comandos, tem esse compartilhar que aparece aí ao lado, né? Temos o compartilhar. Esse compartilhar é uma forma de você deixar esse arquivo visível para muitos usuários. Para quantos irão ser, você que vai decidir, né? Tá? Então, compartilhar é você deixar visível para mais de um usuário. Agora o seguinte, ó, vamos colocar que você salvou um arquivo de forma não compartilhada, você só salvou direto. Se você só salva normal um arquivo, se um usuário já conseguiu abrir, se um usuário abriu e outro usuário tenta abrir, tá? Esse mesmo arquivo vai dar um aviso de que esse arquivo já está aberto, né? E além de dar um aviso de que esse arquivo já está aberto, né, o que vai acontecer, galera, é o seguinte, ó, ele dá um aviso, né, de que esse arquivo está aberto, mas o que acontece é que outro usuário pode até abrir esse mesmo arquivo, mas vai ser só a cópia. Então ele mostra aí que o mesmo arquivo não vai ser aberto por 2 ou mais usuários ao mesmo tempo. Mas se você quer, né, que esse arquivo seja aberto por 2 ou mais usuários ao mesmo tempo, então você pode usar o compartilhar, né? Que o compartilhar, então aí sim, né? Então você vai agora, né, deixar esse arquivo visível por mais de um usuário ao mesmo tempo. Beleza? Então legal. Então essa é a ideia do compartilhar, né? Agora sim, quando você compartilha o arquivo, no primeiro momento, esse arquivo é somente leitura. Aí, se você quer que esse arquivo seja editado ou não, né, por outros usuários, você pode, né, ir aqui no proteger documento. Ó. Então, proteger documento, você tem a opção, né, para indicar se ele pode ser editado, né, se ele pode ser copiado, impresso. Então, essas são escolhas que você vai fazer. Tá? Mesmo assim, qual é a parte que ele pode copiar, qual é a parte que ele pode editar, porque não significa editar todo o arquivo ou imprimir todo o arquivo, né? Da mesma forma, quando você compartilha, não significa compartilhar com todos os usuários. Você pode fazer uma escolha, né? Tudo bem? Então é isso aí. Então, outra coisa aqui nesse mesmo menu arquivo é uma opção de usuários que você tem aqui no canto. Ó. Aqui ele colocou o autor, né? Mas você tem a opção de adicionar um novo autor. Porque quando você envia esse arquivo, você quer pegar esse arquivo, salvar e enviar para um outro usuário revisar. Lá no menu revisão, ó, no menu revisão tem um recurso chamado controlar alterações, né? Geralmente você usa esse recurso quando você precisa salvar um arquivo e enviar para outro usuário editar, né? Então, ó, ativei o recurso controlar alterações. Qualquer alteração feita por outro usuário, qualquer alteração feita de forma padrão, ele vai anotar aqui, ó. Ele vai anotar. O Renato Santos sublinhou. Então, e ele fala que sublinhou, ele vai mostrar quem foi o Renato Santos, data, horário, o que ele fez, né? Então, esse é um recurso que acontece quando você pega um arquivo, né, e manda para revisão de outro usuário. Só que antes de enviar para revisão, você ativou o controlar alterações, né? Aí você fala, poxa, mas de onde ele tirou esse nome Renato Santos, né? Ele tirou, aqui do pacote Office. Porque o pacote Office está no nome de Renato Santos, ele vai colocar Renato Santos. Mas assim, vamos colocar que você precisa editar um arquivo, mas esse computador não é seu. Esse computador não é seu, você quer editar e quer que apareça o seu nome aqui, e não Renato Santos, né? Então o que você faz? Vai lá no menu arquivo e no cantinho direito aí adiciona o autor, né? Porque está indicando que o nome que vai aparecer é o que você colocar agora, tudo bem? Então é isso aí. Então o usuário, ele pode mudar a autoria aqui do arquivo, né? Autoria do arquivo, para na hora que fazer uma edição aparecer o seu nome como editor, né? Como autor daquela informação, tudo bem? Então legal. Então essas aí são opções que nós temos no menu arquivo do editor de texto, tá? Então são algumas observações que eu fiz nessa página aí.
Agora o seguinte, ó. Ainda nessa página, eu fiz uma observação sobre o que aparece no rodapé da janela. Porque assim, ó, no editor de texto, galera, no editor de texto, quando você visualiza esse livro aberto com X, significa que tem algum tipo de erro no documento. Por mais que não esteja visível na tela, em algum local vai ter erro, né? Tudo bem que quando você clica, ele já vai te levando até o erro. Então, sempre que ele sublinha em vermelho ou em azul, que tem um erro, então quando tem um erro, tem um livro aberto com X, né? Agora, quando o documento não possui nenhum tipo de erro, aparece o livro aberto com ticado, né? Então, livro aberto com ticado, para indicar que até o momento nenhum tipo de erro, né? E livro aberto com X, para indicar que tem algum tipo de erro. Tá? Então, essa que vai ser a ideia sobre essas modificações aí no documento. Tá? E beleza, então essas foram as observações sobre essa página. Agora vamos aí na próxima página, que é a página onde eu deixei para vocês a imagem de cada menu do Word. Então é o seguinte, galera, nós temos aqui a imagem de cada menu do Word, tá? Até porque quando você clica em um menu, ele acaba listando alguns comandos, né? Tá? Então ele vai te listar alguns comandos. Essa parte é uma parte muito complicada, porque ele fala sobre o comando na hora da prova, mas ele quer saber de você em qual menu encontrar, né? Geralmente a gente lembra que esse recurso existe, né? Difícil é lembrar em qual menu encontrar, tá? Então, para isso, eu deixei para vocês aqui, né, a imagem de cada menu. E aí o que nós vamos fazer aqui nessa parte, é somente comentar aqui esses principais, né? Então, esses comandos principais que nós vamos comentar são os comandos que na hora da prova você precisa saber qual é a função e também qual menu encontrar, tá? Aí assim, ó, nós vamos comentar os comandos que interessam pra gente, mas infelizmente esse primeiro menu, todo ele é importante. Então, esse primeiro menu não tem nem como só destacar um comando ou outro. O primeiro menu, que é a página inicial, todo ele é bem cobrado, né? Todo ele é bem cobrado. Eu vou comentar aqui a função de cada comando com vocês, mas o seguinte, ó, deixa eu desativar esse controlar. A função de cada comando desse menu página inicial, eu já deixei para vocês aí na próxima página do material, tá? Então no material aí já temos a função de cada um deles. Beleza, mas vamos lá. Então no menu página inicial, nós temos aqui recortar, copiar e colar, né? Então esses são tradicionais, tá? Pincel, lembrando que é para copiar a formatação. Então, ó, se você tem aqui uma área toda formatada, tá? Toda formatada, e você quer copiar essa formatação e jogar em outro lugar, clica no pincel, né? Que ele copiou a formatação e agora você leva para um outro trecho, né? Agora sim, eu cliquei só uma vez no pincel, aí ele copia a formatação e leva só para um trecho, né? Se você continuar clicando, ó, não vai passar, né? Mas se você quer pegar uma formatação e quer passar para vários trechos, é só clicar duas vezes no pincel, né? Porque clicando duas vezes no pincel, ó, agora você pode passar para vários lugares. Até você desativar, clicando novamente no pincel, né? Tá bom? Então é isso aí. Então a função do pincel é copiar formatação. Agora, vamos lá. Depois do pincel, nós temos aqui embaixo essa área de transferência, né? Essa área de transferência, vou até clicar na setinha aqui ao lado, ela guarda as últimas 24 seleções que você copia ou recorta. Aqui tem uma, né? Mas eu vou selecionar aqui uma outra área e vou pedir para recortar. Ó, pedir para recortar, jogou para a área. Vou selecionar aqui um outro trecho. Ó. Vou pedir para copiar. Também levou para a área. Então a área de transferência, até ele mostra aqui perto do relógio, ó, que já tem 3 de 24 seleções, né? Então a área de transferência, aqui ela guarda as últimas 24 seleções que você copiou ou recortou. E a vantagem em ela guardar as últimas 24 seleções é porque na hora de colar qualquer coisa, é só você clicar ali, ó, onde você quer colar, e escolhe, né, o que colar. Aí você vai lá e escolhe, tudo bem? E ele já vai colando, tá? Então essa que é a ideia sobre a área de transferência. Então a área de transferência armazena as últimas 24 seleções copiadas ou recortadas. E aí a vantagem é que na hora de colar, então você tem essa vantagem. Não precisa ficar somente colando a última seleção, tá? Então, legal. E agora, para esses outros botões, deixa eu só desativar aqui algumas coisas que eu fiz, né, de alterações. Ó, temos aqui o negrito, itálico, sublinhado, né?
Sobre esses botões aqui, negrito, itálico, sublinhado, na hora da prova é mais atenção, né? Porque se ele fala assim, clicar no S vai sublinhar. Depende, cara. Aqui não vai sublinhar, porque já está sublinhado, né? Então vai apenas remover. Então tem que ficar atento a isso, porque muitas vezes ele pede para você julgar de acordo com a imagem. Então se ele pede para você julgar de acordo com a imagem, é importante, né? Saber se está ativado ou desativado, tá? Beleza. E uma outra coisa aqui agora, aqui nós temos esse taxado, esse ABC com riscado. Taxado porque ele vai só riscar o texto, né? Como se fosse lá uma lei revogada, né? Então ele vai só riscar o texto. Na sequência aí, deixa eu até ampliar aqui um pouquinho mais. Vou selecionar essa letra E. Aqui nós temos o sobrescrito, né? Que é deixar pequeno só que acima, como foi o caso aqui. E o subscrito, né? Que é pequeno só que embaixo, tá? E depois nós temos aqui também, clicar nessa palavra de cima aqui, esse aumentar fontes, né? Que é lá com a seta para cima ali. E também diminuir fontes. Tá? Então, aumentar e diminuir fontes. Temos também esse efeito de texto. Esse efeito de texto ele faz um efeito parecido lá com o Word Art, né? Tá? Efeito de Word Art. E aí vamos lá, na sequência aqui de novo. Esse botão é de maiúsculas e minúsculas. Tudo bem que quando você clica ele vai te dar várias opções, né? Tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Então ele vai te dando várias opções, né? Ou só a primeira letra da frase, né? Da sentença, ou de cada palavra. Então, tudo isso o usuário que vai escolher, né? Então, esse azão com azinho juntos é o nosso maiúsculas e minúsculas. Tá? E esse A com a borracha é o limpar a formatação, ó. Limpar a formatação. Então, sobre limpar a formatação, deixa eu até diminuir aqui. Vou selecionar logo tudo. Então, limpar a formatação, ele vai tirar lá o tipo de fonte que você aplicou, né? Tamanho, negrito, sublinhado, cor da fonte. Então, ele vai tirar toda a formatação. Até os alinhamentos, né? Tá? Que era justificado, ele acabou tirando. Então, a ideia realmente é tirar toda a formatação. Isso é muito comum você usar quando você precisa copiar um conteúdo que está no site ou no PDF e colou aqui e já perdeu muita formatação, né? Então, para tirar esses vícios que vêm do outro programa ou do outro arquivo, seria interessante selecionar e limpar a formatação, que tira todos esses vícios, né? Na sequência, nós temos esse, aqui embaixo, esse AB com esse marcador, que é o chamado aí de realce, né? Vou ampliar aqui um pouquinho. Você selecionou aqui um trecho. Esse que ele chama de realce, na verdade é o nosso marca-texto, né? Você pode até escolher a cor aí, mas é funcionar como marca-texto. Tá? E esse A com a linha embaixo aqui colorida, esse aí é a cor da fonte, né? Tá? Então seria só usar a cor da fonte. Escolher a cor, né? Mas seria então nosso cor da fonte. E sobre os alinhamentos, é o seguinte, ó. Lembrando assim, se você quer alinhar só um parágrafo, não precisa obrigatoriamente selecionar, só de clicar. Deixa eu até ampliar aqui o texto. Então, se é para alinhar somente um parágrafo, basta clicar, né? Que alinhamento nesse parágrafo já vai ser feito, né? Agora, se você quer alinhar 2 ou mais parágrafos, aí sim selecionar, né? Mas se for apenas um parágrafo, basta clicar, que aí alinhamento já vai sendo feito ali, né? Tá? Aqui nós temos botões de recuo, deixa eu até usar aqui em outro parágrafo. Né? Aumentar recuo, que é pegar o parágrafo e jogar todo para a direita, né? Então, porque muitas vezes a gente quer só o tab, quer só pegar só a primeira linha, né? Mas aqui está pegando o parágrafo inteiro. Ó. Diminuir recuo, que é pegar o parágrafo inteiro e jogar para a esquerda, né? Então, temos aqui as opções de marcadores, né? As marcas estão aparecendo no início, ó. Marcadores. Ao lado aqui temos também numeração. Tudo bem? Agora, se você quer só em um parágrafo, né? Colocar todo um preenchimento ali, uma cor de fundo, ó, temos aqui as opções de preenchimento, né? O do baldinho ali, né? Que seria pegar realmente do parágrafo, né? O fundo do parágrafo, né? Tá? Beleza, temos o botãozinho ali de formas. Esse botão de formas é você pegar esse parágrafo e deixar como se fosse uma caixa, né? Então, assim, eu quero colocar a borda só em cima, só embaixo, ou em todo ele, né? Então, seria para escolher bordas aqui, né? Esse caracteres não imprimíveis, que é o PI, nós já vimos aí, né, no vídeo anterior, né, que é a função de cada marca, né? E lembrando que, como o próprio nome diz, não é imprimível. É só uma marca que aparece aqui para você saber onde que tem espaço demais, onde é que ele colocou fim de parágrafo, né? Onde tem tabulação, beleza?
Então é isso. Ó, sobre esses estilos, tá? Lembrando assim, que estilo é você ensinar para o Word o que é cada pedaço do texto, né? Por exemplo, eu quero deixar aqui algumas partes como título. Ó, se eu quero deixar algumas partes como título, eu quero que essa parte aqui, ó, seja um título. Então seleciono e falo para o Word, isso é um título, né? Eu quero que isso aqui seja um texto normal, seleciono e falo que é um texto normal. Então, ó, usar estilo é você ensinar para o Word o que é cada pedaço do texto. Ó. Novamente mais um título. Beleza, então você ensina ali o que é cada pedaço, mas aí você fala, poxa, mas eu não quero título essa formatação, texto normal essa. Não quer? Você pode mudar, né? É só chegar ali, ó, botão direito do mouse e tem a opção de modificar. Mas eu só peguei o que estava pronto, né? Então, assim, ó, usar estilo é você ensinar para o Word que é cada pedaço do texto, porque tem muitas coisas que o Word deixa você fazer de forma automática, né? Fazer um sumário automático. Tem muitas coisas automáticas, ó. Se você quer inserir um sumário aqui, ó. Você quer inserir um sumário aqui dentro? Vamos lá, menu referências, quero inserir um sumário. E eu quero inserir um sumário automático, ó. Ó, quando eu pedi para inserir, onde eu falei que era título, ele conseguiu, né? Colocou o nome, número da página. Então, essa que é a vantagem de usar estilos. Tá? Então, usar estilo, a vantagem é que você deixa todo o seu documento, né, automático. Tá? Então, assim, então você não precisa mais ficar fazendo tantas coisas de forma manual mesmo, né? Tá? Então, assim, então, estilo é um recurso que é muito importante. Tá? E na sequência aí, teremos, né, esse localizar, né, que até é o atalho Ctrl L, localizar a palavra, substituir, né, que aí substituir, você já coloca aqui qual é a palavra que é para localizar e substitui por qual. Tipo, eu quero que você localize aqui PRF e substitua por Polícia Rodoviária Federal. Então você pode fazer aqui mesmo, né? Então é isso aí. Então legal, galera. Então aqui são alguns recursos que você consegue encontrar nesse menu página inicial, né? Tá? Agora sobre esse menu inserir. Menu inserir, de opções que interessam bem pra gente, o tabela. Sobre essa opção tabela, aqui vai ser o seguinte, ó. Vou lá, na hora de inserir uma tabela, ele vai perguntar, ó, se você quer uma tabela normal do Word ou se você quer planilha do Excel, né? O bom de inserir planilha do Excel é que você usa as mesmas funções do Excel, né? Soma, máximo, mínimo, média, as funções são as mesmas. Mas aqui vai aparecer como uma tabela, né? Que aparece como tabela, mas a vantagem é que você usa as mesmas funções do Excel. Agora, se você usa uma tabela do Word, ó, você colocou uma tabela do Word, e nessa tabela do Word tem alguns números, tem alguns valores, e aqui nesses valores, né, aqui você quer calcular. Então, quer dizer, o ideal seria inserir planilha do Excel, né, já que você ia calcular. Mas mesmo sendo uma tabela do Word, aqui em cima, ele vai te dar uma opção chamada fórmula. Aí essa opção chamada fórmula, ele vai deixar você calcular. Ó, por exemplo, se você quiser somar as células acima, é só pressionar OK, que ele vai somar. Só que melhor seria calcular usando Excel, porque o Excel seria português, né? Aqui aparece em inglês, e se você não quer somar, que é outra função, o problema é que muitas vezes as funções ainda são abreviadas, né? Algumas delas. Então, assim, ó, então utilizar a função, tá? Utilizar a função, você pode utilizar sim. Então, calcular, você pode calcular mesmo sendo tabela do Word, ó. Como é o caso aqui, que eu vou pedir para somar as células acima, né? Mas o ideal mesmo seria Excel, que é mais fácil de construir fórmulas e funções, ok? Mas é isso aí, ó. Então é possível inserir fórmulas. Outra observação, voltando no menu inserir, nós temos os imagens online, que temos imagens e mais online, né? Então, essa questão de procurar imagens é quando é uma imagem que está no seu computador, né? Mas agora, se você precisa pegar a imagem da internet ainda, alguma coisa do tipo, seria melhor imagens online, né? Que aí você vai pegar algo, então, ainda da web, ok? Ainda da web, tipo buscar no Google, né? Só que aqui ele vai direcionar para a plataforma Bing, né? Tá? Mas é bom que você pode buscar imagens da internet. Deixar com vínculos também. Saiu da editor da internet, substituir aqui. Então você tem algumas vantagens, né? Essa questão de vídeo online, a mesma coisa, tá? Vídeo online é muito usado no PowerPoint. Então, para você não precisar ficar salvando o vídeo e colocando na apresentação, que aí fica muito pesado, você pega só o link, só o URL, né? Um vídeo do YouTube, copia só o URL e cola aqui. Porque aí vai aparecer a foto do vídeo, mas quando clicar que vai carregar, né?
Então, quer dizer, colocar o vídeo online tem vantagem e desvantagem. A vantagem é que o arquivo fica leve, né? Mas a desvantagem é que precisa de internet, ok? Mas é isso aí, mas tem a opção, né? Nesse hiperlink agora, que tem esse globo e a corrente, né? Hiperlink, ó. Vamos colocar que você quer clicar na palavra coluna e quer que leve para um outro local. Aí, para esse outro local, você vai aqui no hiperlink e escolhe qual é o novo local. Esse outro local pode ser para um site, né? Se for para um site, é só você escolher para qual site que vai ser. Coloca aqui, né? Se for para outro arquivo, você escolhe qual é esse arquivo, né? Qual é esse arquivo, tudo bem? Se for para outra parte do mesmo documento, você pode escolher, né? Ah, eu quero que leve para esse título aqui, ó. Então, quando clicar em coluna, é para levar para aquele título, tá? Tudo bem que eu deixei bem próximo aqui, né? Tá? Mas assim, então aqui ele mostrou que hiperlink, ó. Hiperlink direciona para qualquer outro local. Então pode ser para um site, para outro arquivo, para outra parte do mesmo documento, né? Tipo assim, você baixou uma Constituição ou um direito penal, um Código Penal. Aí está escrito assim, de acordo com o artigo 13, mas quando você clica no nome artigo 13, ele faz elevar, né, para o artigo 13. Tá? Então é uma forma de hiperlink no mesmo documento, né? Ó, pode ser para um novo documento, para o endereço de e-mail. Esse negócio de endereço de e-mail é muito comum em Fale Conosco, né? Você clicar ali e ele abrir uma janelinha para enviar e-mail, ok? Então essas são as nossas formas de hiperlink, né? Cabeçalho, rodapé e número de página. Galera, lembrando que cabeçalho, tá? Beleza, aparece no topo, rodapé no final, né? Mas cabeçalho, não precisa você colocar o mesmo cabeçalho em todas as páginas, ou o mesmo rodapé em todas as páginas, número de página em todas as páginas, não precisa. Então você pode personalizar, né? De repente tem uma página que é para aparecer cabeçalho, a outra não. Uma página para aparecer número de página, a outra não. Então tudo isso é personalizado, né? Por isso que para personalizar isso aqui, é importante você usar um recurso chamado seção, né? Porque aqui na barra de status, ó, além de falar qual é o número da página, ele fala qual é a seção, né? Seção 1 ou seção 2. Então essa questão de usar seção é uma divisão que você coloca no documento, né? Tá? Então é uma divisão que você coloca no documento para mexer em uma parte e não mexer na outra, né? Um exemplo aqui, ó. Eu vou utilizar esse documento aqui. Aumentar aqui o tamanho da fonte. Legal, nesse documento, tá? Nesse documento, ele mostra que no momento eu estou na página 1 e a seção é 1. Agora eu vou colocar lá no final do documento. Estou na página 6 e a seção continua 1. Então, quer dizer, se todo o meu documento só tem uma seção, se eu colocar cabeçalho em uma página, já aparecem todas. Se eu colocar rodapé em uma página, também aparecem todas. Então, para não ser assim, você pode dividir seção. Dividir seção é o seguinte, ó. Ó, eu estou aqui na página 2, mas eu quero criar uma divisão aqui, ó. Eu quero que a página 2 seja uma seção, a página 3 seja outra seção. Para quando mexer na página 2, não mexer na 3, ou mexer na 3 ou mexer na 2, né? Então o que você faz? Você clica onde você quer dividir e pede para inserir quebra de seção. Aqui não precisa ser no final da página, não. Pode ser em qualquer lugar. Por exemplo, eu quero que de economiza em diante fique na outra página e quero que seja outra seção. Lembrando, eu estou na página 2. Então eu clico primeiro onde eu quero dividir. Depois de clicar onde eu quero dividir, no menu aqui chamado Layout da página, tem uma opção de inserir quebras. Só que eu quero inserir quebra de seção. Eu quero que a próxima página seja outra seção, né? Então clico, ó. Aí nessa página que eu estou aqui embaixo, ó, é página 3 e a seção é 2. Na página de cima, ó, ele mostrou que a página é 2 e a seção 1. Então, entre a página 2 e 3 tem uma seção, né? Tem uma divisão. Então, quando você mexer na formatação de uma, não vai mexer na outra, né? Tá? Então, um exemplo aqui, ó. Vamos aqui na página 3, né? Que é a seção 2. Na página 3, eu quero dividir essa página em colunas. Eu quero que fique em colunas. E colunas eu quero que fique em 2 colunas e que fique uma linha entre elas, ó. Mas vai ficar só nessa seção, né? Então, nessa seção aqui, que é a página 3 em diante, ó, ficou assim, ó, 2 colunas e uma linha, né? Mas naquela anterior, ó, que é a página 2, né? Que a seção 1 não mexeu. Então, essa que é a ideia. Então, é possível você ter uma configuração em uma parte do documento e não mexer na outra, né? Tá? Então, de repente, cabeçalho só em páginas pares.
ou só em páginas ímpares, né? A página, número de página, não quero número de página de 1 a 5, mas da página 6 em diante eu quero número de página. Então tudo isso é possível você personalizar, mas para dar certo, antes você tem que inserir quebra de seção. Então, quando você quebra o seu documento em seção, você está criando uma divisão virtual, né, no documento, ok? Então, voltando aqui, nesse menu, né? Então, no menu inserir, então sobre cabeçalho, rodapé e número de página, é possível você criar divisões, né? Não precisa ficar repetindo, né, a mesma informação em todas as páginas, tá? E sobre esses outros botões aqui, né, para terminar esse menu inserir, nós temos aqui o Word Art, né? Então esse botão aqui ele chama de Word Art. Esse Word Art seria um texto animado, né, galera? Tá, uma animação em texto. Antes era muito usada em capa de trabalho e tudo, né? Tá, então é só uma animação em texto, beleza? E voltando aí para o menu inserir, nós temos aqui as opções de equação e símbolo, né? Símbolo até que é mais usado. Geralmente nós buscamos símbolos quando a gente precisa inserir algum símbolo que normalmente não tem no teclado, né? Então a gente tenta pegar aqui algum símbolo já meio que pronto, né? Tá, algum símbolo já pronto. Então seria inserir algum símbolo que normalmente não é encontrado aí no teclado, né? Tá? Agora, sobre o inserir equação, vou tentar pegar aqui um modelo. Sobre inserir equação, você vai perceber que inserir equação não é para calcular nada. Inserir equação, ele vai te listar vários modelos já prontos de equação. Ó. São vários modelos prontos, né? E se você tiver interesse em algum modelo, é só pedir para inserir. Ó. Porque ele insere um modelo aqui, você vai apenas editar, né? Então, inserir equação seria apenas para modelos, ok? Então é isso aí, galera. Então, nessa parte da videoaula, eu termino aqui nesse menu inserir, ok? Então, bons estudos.